E aí, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e nas aulas passadas falamos de um dos assuntos mais importantes que merecem ser discutidos, que são os impactos ambientais, tanto no mundo como no Brasil. Na aula de hoje a gente vai mudar um pouco a chavinha. A gente já encerrou aquela parte, agora na aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema muscular. Certo? O nosso corpo, pessoal, ele é formado por diversos sistemas. Sistema muscular, como é o caso que a gente vai estudar hoje, o sistema ósseo, que é o caso do assunto da próxima aula, o sistema nervoso, o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema linfático, sistema excretor, enfim, gente, nosso corpo é formado por diversos sistemas. Então, ao longo desse ensino fundamental 2, você vai estudar todos os sistemas do nosso corpo, entender o funcionamento do nosso corpo, ok? Então a gente vai começar com esse daqui, o sistema muscular, certo? Como habilidades, pessoal, nós temos várias habilidades. Lembrando que, o que é habilidade? Basicamente, pessoal, é aquilo que vai ser cobrado em questões, certo? E aí, começa com conhecer a morfologia e a fisiologia do sistema muscular. Gente, o que é a morfologia? É entender, é saber basicamente o nome dos músculos. Lembrando que a gente não vai precisar saber o nome dos músculos, tá, gente? Até mais porque são 650 músculos do nosso corpo. Não tem como decorar isso tudo, né? Mas é importante a gente saber pelo menos alguns, ok? E também a fisiologia. O que é fisiologia, gente? É a função daquele músculo, tá? Para que aquele músculo serve? Ok? Também os tipos de músculo e a sua localização. Vale lembrar que por mais que sejam 650 músculos, a gente não precisa aprender todos, tá? A gente vai aprender pelo menos os mais importantes, ok? E também identificar a diferença entre músculo voluntário e involuntário e identificar esses músculos. Gente, isso é muito importante. Não são todos os músculos do nosso corpo que são voluntários, ou seja, que nós conseguimos mover porque queremos, tá? Boa parte dos músculos, na verdade, né, são Aliás, boa parte não, né? Alguma parte, vamos dizer aí que menos da metade do nosso corpo é formado por músculos involuntários, ou seja, a gente não tem controle sobre ele. Quem manda é o nosso cérebro, de uma forma involuntária, certo? E também conhecer as principais doenças que afetam o sistema muscular, tá certo? Tá certo, gente? E são diversas doenças. A gente vai aprender pelo menos algumas, ok? Vamos lá. Gente, esse daqui, pessoal, é um retrato de alguns dos músculos do nosso corpo, tá certo? Esses daqui, gente, esses músculos aqui, ó, são voluntários, ou seja, nós conseguimos mover esses músculos aqui, ok? Então você vê, gente, o que é os principais, né? Os principais aqui, pessoal, nós temos o músculo do braço, ó, chamado de bíceps. Aqui nós temos esse músculo branquiorradial, que é o músculo do nosso antebraço. É tanto, gente, que se você fizer assim, forçar um pouquinho, eu não tenho muito músculo não, né? Mas vocês que são mais musculosos, vocês vão, na hora que você contrai esse músculo aqui, você consegue ver três elevaçõezinhas, tá? Essas 3 elevaçõezinhas, pessoal, são os 3 músculos do antebraço, que são esse branquiorradial que eu falei para vocês, esse flexor radial do carpo e esse palmar longo, tá? O bíceps é bem comum, né? É bem comum a gente saber, se você fizer força no braço, né? Fizer aquela pose do Gabigol, sabe aquela pose do Gabigol? Pronto, aquele ali já dá para você ver o músculo do seu bíceps. E aí, dependendo se você faz atividade física ou não, enfim, se você estimula os músculos, no caso o músculo do bíceps, você vai ver que esse músculo vai aumentar de tamanho, tá? A gente tem aqui o glúteo médio, tá? Que é o glúteo do bumbum. A gente tem aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, o músculo reto do abdômen, que é esse músculo aqui, ó. E também o serrátil anterior, que é
e oblíquo externo. Todos esses músculos aqui, gente, estão nessa região aqui, ó. Então, geralmente, pessoas que querem ter um abdômenzinho definido aí para curtir o verão, geralmente eles exercitam esses músculos aqui, tá? E esses músculos aqui, gente, primeiro, são um dos mais difíceis de conseguir, né? Você tem que passar ali diversos anos treinando esses músculos aqui para conseguir pelo menos visualizar eles, mas quando visualiza esteticamente, tem gente que acha bonito, né? Esse músculo aqui do ombro, ó, esse músculo aqui chamado de trapézio, tá? Enfim, gente, se eu for falar aqui sobre todos os músculos, vai ser umas 3 aulas, tá? Isso daqui nem é tão importante pra gente, porque, pessoal, são muitos músculos e os nomes são muito difíceis, tá? E a nível de questões isso não é cobrado, né? Tem até esse músculo aqui, eu nem sei como é que fala esse nome, gente, olha isso aqui. Esternocleidomastoideo. Gente, é um nome muito difícil, né? Então, vamos pular essa parte, vamos pro que importa, que é as funções do sistema muscular. Agora, isso daqui é cobrado em questões, certo? E, gente, vale lembrar que vocês recebem esse material sempre antes das aulas. Portanto, eu indico vocês depois fazer um resumo de tudo que está aqui, tá bom? Principalmente essa parte aqui de funções do sistema muscular, ok? Primeiro de tudo aí, tem estabilidade corporal. Gente, os músculos, eles causam sim uma estabilidade corporal. Por exemplo, tinha um problema no ombro, nesse ombro aqui. Ele saia do lugar na hora que ele queria. Ele tá aqui, vamos pensar que não, ele saia do lugar. Uma das formas de me livrar desse problema foi estimular o músculo dessa região aqui, ó. Ele não deixou que o osso saísse do lugar, tá certo? Então, uma das principais funções do sistema muscular é a estabilidade corporal. Já já a gente vai ver, pessoal, que esses músculos eles estão ligados nos ossos. A maioria deles, alguns deles, na verdade. Ok? Outra função do sistema muscular, gente, também, ó, é produção de movimento. A gente vai ver, pessoal, que quando eu movimento o meu braço, tá aqui o meu braço, tá aqui o meu braço. Esse movimento que eu faço aqui, gente, eu não consigo mover o osso, porque o osso é rígido. Na verdade, o que eu estou movendo é o músculo. E esse músculo é que vai ser responsável por puxar o osso. Já já a gente vai ver isso um pouco melhor, ok? Gente, os músculos também são extremamente importantes por causa disso daqui, ó. Aquecimento do corpo, certo? Os seres humanos, pessoal, eles têm uma temperatura corporal regular, que é em torno de 35 graus Celsius, tá certo? E para você manter essa temperatura, pessoal, você precisa ali de diversas coisas, como por exemplo, gordura e músculos também, ok? Outra função do sistema muscular, pessoal, é o preenchimento do corpo. Como você pode ver aqui, gente, em todas as partes do corpo, você vai encontrar músculos. Tanto essa parte aqui, que é mais a parte externa, tá? De certa forma externa, quanto também a parte interna, como o caso que a gente vai ver aqui do sistema digestório. Que no sistema digestório, pessoal, também tem músculos, tá certo? Lá dentro do sistema digestório, lá dentro, onde tem todo aquele processo do alimento e tal e tudo, ok? E, gente, esses músculos também, pessoal, eles vão auxiliar nos fluxos sanguíneos, ok? Então, essas daqui são as funções, ok? Agora, gente, eu falei pra vocês que no nosso corpo existem 650 músculos. É muito músculo. A gente não precisa aprender tudo. Só que dentro desses 650 você tem 3 tipos. Ou seja, esses 3 tipos aqui vão formar aqueles 650, ok? E a gente precisa aprender isso aqui a nível de questões. Os nomes são um pouco feios. Então vamos lá. Tipos de músculo. Gente, o tipo de músculo das regiões onde se movem o nosso corpo, como por exemplo braço, perna, abdômen, peito, pescoço, ombro, enfim, tudo que eu
tenho controle, ó, essa dica é interessante. Todas as partes do corpo que eu tenho controle, que eu consigo fazer esses movimentos aqui, ó, eles têm um tecido muscular estriado esquelético. Ou seja, o tipo de músculo é estriado. Estriado, gente, porque tem essas bolinhas aqui, ó. Aliás, essas daqui. Ele é estriado porque tem esse negocinho aqui, essas linhas aqui, ok? E por que estriado esquelético? Porque, gente, a gente vai ver que boa parte desses músculos aqui, eles estão ligados aos ossos, tá? A gente vai já ver, eu vou até colocar logo aqui. Olha isso daí, pessoal, ó. Esse músculo do braço aqui, vale lembrar que quando eu tenho uma parte do corpo que eu consigo mover, aquela parte ali, ela tem tecido muscular estriado esquelético, tá certo? Ó, perceba, gente, que quando eu movo o braço, essa parte central aqui, ó, essa parte central aqui é o osso, tá? Osso. Perceba, gente, que eu não estou movendo o osso. Gente, não dá pra gente mover o osso é muito rígido, tá? Então eu não movo o osso. O que eu movo, gente? Eu movo este músculo aqui, ó. E esse aqui também. E esse músculo, pessoal, está ligando esse osso a esse osso aqui, ó. Perceba. Eu vou até apagar aqui para ficar melhor. Perceba, gente, que esse músculo aqui, ó, ele está nesse osso, mas tem uma partezinha que está nesse osso, que ainda está nesse outro osso aqui, ó. Que aí é o que vai fazer o puxar. Então, gente, esse tipo de movimento aqui a gente chama de movimento voluntário, ou seja, um movimento que a gente tem controle sobre ele, certo? E o tecido muscular é chamado de tecido muscular estriado esquelético e ele é desse jeito aqui, ok? Gente, o próximo músculo que a gente vai estudar é o músculo tecido muscular estriado cardíaco. Gente, chuta aí onde é que esse músculo tá. Como o próprio nome diz, cardíaco, ó, coração. Esse músculo aqui, gente, ele tá no coração, porque o nosso coração, ele tem esse movimento aqui. Ele bombeia sangue para todas as partes do corpo. Então, gente, esse movimento que ele faz aqui, ele tem que fazer, ele faz assim, dependendo do caso, ele pode fazer até 120, 130, 140, 150 vezes por minuto, o que dá mais de 2 vezes por segundo, né? Dá mais ou menos 2,5 vezes por segundo que ele faz esse movimento aqui. Isso, 150 batimentos cardíacos por minuto é muito alto, mas geralmente aí vai 90, 80. Uma pessoa normal, calma, assim, tá, o batimento tá mais ou menos 80 batimentos por minuto. Ou seja, a cada minuto, esse coração ele tem que bater 80 vezes. Para quê? Para bombear sangue para todas as partes do corpo, certo? Então, para fazer esse movimento, pessoal, ele precisa de músculo, tá certo? E esse músculo aqui, a gente chama de músculo, ou tecido muscular estriado cardíaco, ou músculo estriado cardíaco. Tá? E ele está localizado onde? No coração. Nós não temos controle sobre ele. Repete comigo. Nós não temos controle sobre o músculo do coração. Ou seja, o movimento é classificado como involuntário. Professor, então quem é que manda o nosso coração bater? É o nosso cérebro. Tá? É o nosso cérebro, pessoal, que comanda tudo. Quando a gente quer que a mão abra e fecha, a informação é mandada para o nosso cérebro pedindo para que a mão abra e fecha. O nosso cérebro entende que aquilo dali é uma ação, e aí ele manda o estímulo até a mão. A gente vai ver isso na próxima aula, ou nessa aula, eu acho, não sei. Aliás, perdão, nessa aula mesmo que a gente vai ver.
E aí manda a mão abrir e fechar, abrir e fechar. Esse movimento a gente chama de voluntário. No caso do coração, a gente não tem controle. Eu não consigo falar pro meu coração, bate aí, bate mais rápido, bate mais devagar, bate mais rápido. Ele não vai obedecer, porque é involuntário, tá? E também, pessoal, nós temos um terceiro tipo de músculo, que é o chamado tecido muscular não estriado. Gente, cuidado que esse músculo aqui, ele também tem outro nome, chamado de tecido muscular liso, tá? Você também pode ver esses dois tipos aí a nível de questões. Geralmente, pessoal, ele está em algumas outras partes do corpo, como, por exemplo, o sistema digestório, ok? E ele faz esse movimento aqui, ó. Ó, a pessoa come e aqui vem a comida. Gente, quem é responsável por esse movimento aqui, chamado de movimento peristáltico, ó, aqui a comida vem aqui, aí ela vem aqui, aí vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Enfim, ela passa por todo o sistema digestório até sair por aqui, né? Gente, quem está fazendo com que essa comida passe de uma parte do intestino para o outro é um músculo, tá? E esse músculo é chamado de tecido muscular não estriado ou liso, beleza? São esses três tipos aqui que nós temos. Agora, só recapitulando, pessoal. Existem desses três tipos de músculos. Esses músculos podem ter movimentos voluntários e involuntários. Ah, detalhe. Esse movimento peristáltico aqui, gente, o movimento é involuntário. Ou seja, a gente não tem controle sobre ele. Eu não posso pedir para essa comida que entrou no meu corpo, falar assim, vai mais rápido aí no sistema digestório, vai mais devagar. Eu não tenho esse controle. Quem é que tem esse controle? O cérebro. Beleza? Ok. Músculo voluntário ou contra músculo involuntário? Na verdade, era para ser movimento voluntário e movimento involuntário, mas tudo bem, dá para entender. O movimento voluntário, gente, é o tipo de movimento que depende da nossa vontade, assim como eu já falei anteriormente. E em sentido oposto, o movimento involuntário é um movimento que efetuamos independentemente da nossa vontade, como nos reflexos, por exemplo. Gente, o que é um reflexo? É o seguinte, imagine que uma pessoa coloque aqui a mão nesse ferro de passar roupa aqui, que ele está extremamente quente. Bem aqui, ó, na sua mão, você tem receptores que vão receber esse estímulo aqui, tá? Esses receptores, eles vão mandar informação lá para o cérebro, dizendo assim, ó, eu peguei em algo quente. Gente, essa velocidade que esse estímulo é mandado para o cérebro é praticamente instantânea, tá? Praticamente instantânea. E aí o cérebro, gente, como mecanismo de defesa, mecanismo de sobrevivência, vai mandar uma informação para a mão, dizendo assim, ei rapaz, tira a mão daí, senão tu vai se queimar. E aí o que acontece? A pessoa rapidamente tira a mão. Então, gente, por mais que o músculo da nossa mão ele seja voluntário, boa parte deles, mas também tem partes involuntárias, tá certo? Como nesse caso aqui. A gente não tem controle sobre isso, sobre os reflexos, mas aliás, a gente tem controle sobre a nossa mão, né? Que a nossa mão tem músculos voluntários, mas também tem músculos involuntários, como você acaba de ver aqui, né? E vale lembrar, gente, que esse movimento reflexo nada mais é do que um mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência do nosso corpo, ok? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre doenças que afetam o sistema muscular. E aí a gente pode começar a falar sobre a distrofia muscular. Que nome feio, né? Mas a distrofia muscular, gente, na verdade, ela não é uma doença, elas são várias doenças, um grupo enorme de doenças que causam, por exemplo, a fraqueza progressiva e a perda de massa muscular. Gente, uma pessoa normalmente
Normalmente, ela tem cerca de 60% do corpo formado por músculos. Aí tem gente que fala assim, oxe, mas o corpo não era 50-60% de água? E como é que é 60% de músculo? Essa conta não fecha. Gente, dentro do nosso músculo também tem água, ok? Dentro das células dos nossos músculos. Ah, vale lembrar, gente, que esses bichos, cada bichinho desse daqui, ó, é uma célula. Aqui é uma célula, aqui é uma célula, aqui é uma célula, enfim. Então, dentro das células dos nossos músculos também tem água, tá? Então, normalmente uma pessoa tem aí cerca de 60% do corpo formado por músculos, ok? E, gente, no caso da distrofia, essa porcentagem aqui de 60%, gente, ela pode cair até para 25%, 30%. E, gente, qual que é a função mesmo do sistema muscular? Entre as funções aqui, ó, é a estabilidade corporal. Então, como essa pessoa, gente, ela vai ter uma perda muscular muito grande, o que vai acontecer? Ela pode perder alguns movimentos, ou ter dificuldades em alguns movimentos, tá? Justamente por conta dessa perda de massa muscular. O músculo que era para ter determinado tamanho, por conta da distrofia, ele vai, digamos assim, atrofiar, né? Atrofiar. E aí que era para ser mais ou menos desse tamanho aqui, vai. E aí ele ficou desse tamanho aqui. Então, gente, vai ser mais difícil manter a estabilidade corporal, vai ser mais difícil fazer alguns movimentos, ok? Então é uma doença muito séria. Elas podem ser de origem genética ou adquiridas durante a vida, certo? Principalmente, gente, principalmente não. Mas uma das formas de você ter distrofia muscular durante a vida é você não realizar atividades físicas, ok? Quando você não realiza atividades físicas, o seu corpo fala assim, se eu não estou realizando atividades físicas, eu não preciso desses músculos. Porque, gente, o nosso corpo não quer que você seja tão musculoso assim. Por quê? Porque quanto mais músculos você tem, mais energia você tem que consumir. E o nosso corpo, geralmente, ele não quer que você consuma uma grande quantidade de energia, tá? Por uma questão de sobrevivência, certo? Então, realizem atividades físicas, tá? E estimulem os seus parentes a fazerem também, principalmente os que têm a idade um pouco mais avançada. Porque quanto mais a idade vai passando, mais essa distrofia muscular pode atacar, ok? Vamos falar agora sobre a miopatia. Gente, miopatia